Olá, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. No nosso trabalho, nós vamos falar sobre o Bloco Econômico da União Europeia. Espero que gostem. Ao longo do vídeo, você vai aprender sobre o que é a União Europeia, a história desse importante bloco econômico, sobre sua geografia, os tipos de bloco, as vantagens e desvantagens e também atualidades importantíssimas sobre a União Europeia. União Europeia é a junção de vários países que integra muitas de suas regras políticas, econômicas e sociais. É o maior e mais antigo bloco econômico. É formado por 28 países, mais de 500 milhões de cidadãos e possui 3 sedes: Luxemburgo, Estrasburgo e Bruxelas. Esses países eles estão reunidos para participar de um dos maiores projetos de integração e de desenvolvimento político e econômico do mundo. Todos os países europeus podem escolher integrar ou não a União Europeia, levando em consideração suas vantagens e desvantagens. Os países membros são independentes em aceitar ou não os tratados. Assuntos de amplo interesse comum democrático são discutidos, como política, monetaria, saúde, meio ambiente, segurança internacional, entre outros. Os principais objetivos da União Europeia são ajudar países membros no seu desenvolvimento econômico, dar mais igualdade política e econômica à Europa, melhorar as condições econômicas de trabalho dos cidadãos europeus, reduzir as desigualdades econômicas e sociais entre todas as regiões que compõem o bloco e garantir a permanência de um ambiente pacífico e harmonioso em toda a Europa. Alguma das características desse bloco é a livre circulação das pessoas pelos países membros, livre circulação de mercadorias entre os países membros, a integração política e a adoção de uma moeda única, o euro. No entanto, nem todos os países adotaram o euro como moeda oficial. Os países que adotaram foram chamados de zona euro. Vamos falar sobre a história do maior e mais antigo bloco econômico, a União Europeia, que possui mais de 500 milhões de habitantes. Bom, a história da União Europeia passa por todo um processo que começa após a Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus se encontravam extremamente fragilizados e precisavam se reerguer. Então, em 1952, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, foi criada e era formada por Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Com o tempo, eles perceberam que aquilo era algo positivo e em 1957 nasceu o Mercado Comum Europeu, fruto do Tratado de Roma e que foi assinado pelos 6 países da CECA. E eles pretendiam trabalhar com 4 liberdades: livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Foi só em 1992 que de fato surgiu a União Europeia, com o Tratado de Maastricht, e que prevê a instituição da União Política e Monetária. A diferença do Mercado Comum de 57 e a União Europeia de 92 é que se estabelecem como objetivo do bloco o governo único e a moeda única, o euro, que entrou em circulação por volta de 2002. Atualmente, os países membros da União Europeia são Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Há também 5 países que são candidatos a fazerem parte da União Europeia. São eles: Turquia, Montenegro, Macedônia, Sérvia e Albânia. A União Europeia se estende desde a Grécia até a Finlândia. Sendo assim, ela conta com calor de 35 graus da Grécia até o frio de menos 6 graus Celsius da Finlândia, tendo vegetações e relevos totalmente diferentes. O idioma mais comum da União Europeia é o inglês. Porém, o idioma com mais falantes como língua materna é o alemão. A moeda oficial é o euro, porém nem todos os países utilizam dela. E a população total de todos os países é de 447.706.209 habitantes. O Banco Central Europeu foi fundado em 1º de junho de 1998,
com a adesão dos 11 Estados-membros que tinham cumprido as condições necessárias para adotarem a moeda única em 1º de janeiro de 1999. Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Finlândia e o Reino Unido. Bank of England detém 15,9764% de participações financeiras. O BCE é o banco responsável pela moeda única da zona euro e a sua principal missão é preservar o poder de compra do euro, assegurando a estabilidade de preços na zona. A sua sede está localizada na cidade alemã de Frankfurt am Main. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Banco Central tornou-se uma instituição da União Europeia. Agora eu vou falar sobre o tipo de bloco econômico que a União Europeia se encaixa. No caso, a União Europeia é o único bloco econômico do mundo que se encaixa em 2 conceitos, sendo eles a União Política e Monetária e o Mercado Comum. No caso, o Mercado Comum é a livre circulação de bens e pessoas, e a União Política e Monetária porque há a integração política e também por conta da adoção de uma moeda única, sendo ela o euro. Porém, alguns países não adotaram essa moeda e são reconhecidos como zonas euro. Agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens da União Europeia. Vamos começar pelas vantagens. A primeira é que ela proporciona aos membros maior influência em assuntos internacionais. Bom, juntos, os 28 membros da União Europeia tornam-se um bloco influente, com mais de 500 milhões de pessoas, o que lhes permite ter mais influência em questões individuais. Por ter várias pequenas nações unidas para um propósito econômico, mais influência pode ser exercida na economia local e global. Blocos econômicos maiores criam melhores oportunidades de importação e exportação, melhores preços para bens de primeira necessidade e oportunidades de livre comércio, ajudando a beneficiar o bem maior da Europa. Logo em seguida, temos a existência de uma melhor segurança disponível devido ao aumento da comunicação. Bom, a União Europeia cria uma estabilidade porque todas as nações pertencem ao acordo, trabalhando juntas para o seu bem mútuo. Embora isso aumente seus custos operacionais, isso também torna todos mais seguros. A Europa sempre teve que equilibrar os sistemas no passado, da economia à religião, e isso nem sempre teve sucesso. Agora que todos estão em cooperação econômica em algum nível, a União Europeia consegue com que todos fiquem mais seguros. Além disso, ela também fornece uma alavancagem para os melhores acordos comerciais em todo o mundo. Então, os melhores acordos comerciais, eles ocorrem por conta do tamanho da influência. O Walmart, por exemplo, ele pode vender itens por menos porque tem uma grande base de cliente e pode movimentar mais produtos do que pequenas empresas. Isso permite com que ele compre itens por menores preços, pois podem comprar mais itens por vez e fazer um pedido maior, com maior frequência. O mesmo princípio ele se aplica à União Europeia ao negociar o comércio. Como eles representam todos os Estados-membros, existe uma vantagem para os melhores negócios, porque é um grupo maior de população envolvida. Outro ponto que a gente pode citar é que há mais oportunidades de emprego, melhores salários e uma força de trabalho mais qualificada na Europa hoje por conta da União Europeia. Como existem 28 países diferentes que fazem parte desse órgão do governo, eles podem criar um mercado único junto, o que lhe dá mais escala para usar na negociação de acordos internacionais. Essa vantagem torna mais fácil para os produtores locais exportarem seus itens por um preço justo, enquanto recebem nas importações conforme necessário, que não ultrapasse o seu orçamento. Cerca de 10% dos empregos na Europa estão diretamente ligados à União Europeia nesse momento, e isso sem contar as vagas de importação e exportações que existem. Em relação ao ambiente, a União Europeia leva isso bem a sério. Antes dela se tornar um governo formalizado, cerca de metade da área do continente atendia aos padrões de qualidade da água. Agora, esse número está bem acima de 90%. As comunidades estão colocando os recursos necessários para reconstruir suas antigas praças, limpar suas praias e criar áreas seguras para a exploração. As opções de transporte público elas estão sendo mais disponíveis,
Mesmo as ciclovias e as faixas exclusivas ajudam a manter os custos baixos da União Europeia, ou seja, além de ajudar o meio ambiente, também está diminuindo o custo que eles têm. Outra vantagem são os benefícios econômicos que se estendem ao redor do mundo. Como a Europa se une à União Europeia para se tornar uma força econômica para o comércio, o valor da indústria de importação e exportação em todo o mundo se beneficia com sua presença. As nações menores, elas podem até tirar proveito com esse melhor acesso ao mercado, uma vez que podem fazer um acordo comercial com 28 países, ao invés de fazer um negócio separadamente com cada um. Essas vantagens permitem agregar mais valor, ampliar as oportunidades de trabalho, desenvolver novos relacionamentos internacionais e ter acesso a mais oportunidades. Bom, além dessas vantagens, tem outras, mas essas foram as que eu citei para vocês. Agora vamos falar das desvantagens. Então, a primeira desvantagem é que a adesão à União Europeia não é gratuita. Isso é claro porque para eles receberem os possíveis benefícios, é necessário ter essa responsabilidade monetária. Um exemplo disso é que em 2016 o Reino Unido contribuiu com 13,1 bilhões de libras para o orçamento da União Europeia. Em troca, ela gastou cerca de 4,5 bilhões de libras no setor público. As contribuições elas variam cada ano, mas elas têm vindo aumentando cada vez mais. Em seguida, temos que ela pode limitar a influência individual dos Estados-membros a nível internacional. A gente consegue ver isso em relação que cada país ele cede o controle de alguma de suas leis e regulamentos à União Europeia, buscando a adesão. Algumas das leis e regulamentos eles são essencialmente exigidos por ela, eles são contraintrodutivos, para que os países específicos possam exigir. Algumas dessas leis e regulamentos eles são impostos à forças aos novos membros. Então entramos na desvantagem de que ainda existem muitos problemas com a divisão na Europa, apesar da União Europeia. De fato, há menos países entrando em guerra entre si na Europa, graças à presença da União Europeia. Mas isso não impediu o aumento do nacionalismo, do fascismo e de outras estruturas governamentais problemáticas ao longo dos anos. Existem muitas culturas e etnias diferentes no continente que veem as coisas de formas diferentes, e nem sempre é possível conciliar as suas diferenças. Não apenas existe uma divisão clara entre leste e oeste, mas também a divisão de tamanho a serem consideradas. Então temos que a burocracia dentro da União Europeia é notoriamente lenta. Claramente, qualquer tipo de governo se move numa velocidade de uma lesma, e isso não é apenas um dado. A burocracia dentro da União Europeia é notoriamente lenta, ainda mais do que o normal. Pode levar vários anos para que as mudanças necessárias ocorram. E nossa última desvantagem é que menos fronteiras e restrições significam mais oportunidades para atos nefastos, ou seja, atos ruins, atos errados. A história nos mostra que uma pessoa com ferramentas e motivações certas pode causar muito estrago para a sociedade. Desde 2010, tem havido um aumento nos ataques veiculares e em eventos semelhantes ao terrorismo que ocorreram no solo europeu. E com as fronteiras abertas, surgem mais oportunidades para esse problema voltar. E em tese, nenhuma forma de governo é perfeita porque a humanidade é uma raça imperfeita. Com as vantagens e desvantagens da União Europeia, há muitos aspectos positivos se a gente considerar o ponto de vista do relacionamento entre as nações ali presentes. Mas na questão econômica, a gente vê que é uma coisa um pouco diferente, porque cada membro tem a sua necessidade única. E isso faz com que não seja possível atender a todos de uma vez, ou seja, sempre vai ter o descontentamento de algum. Mas isso não quer dizer que a União Europeia seja ruim, tá bom? E é isso, gente. Vai lá pro próximo tópico, hein? Se liga! Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. As integrantes do grupo são Ana Lívia, Fabiane, Gabriele, Maria Fernanda, Milena Maria e Virgínia. Até a próxima!